meu querido, olá, minha querida. Nós estamos na lição de número 5, né? E essa lição está em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 17 a 20. E nós vamos trabalhar 3 situações: frustração, parceiros e oração. Vamos então ler 1 aos Tessalonicenses 2, versículos 17 a 20. O título dessa parte é o seguinte: o desejo do apóstolo Paulo de ver os Tessalonicenses. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Olha que interessante esse versículo 17, né? Esses versículos iniciais. Eu estou sendo privado. Eu estou sendo privado de quê? Estou sendo impedido de quê? De estar com vocês, mas não do coração. Ou seja, eu não estou aí com vocês, mas o meu coração está com vocês. E eu quero ver o rosto de vocês. E eu fui impedido. Impedido por quem? Por Satanás. Ele me impediu. Mas eu tenho uma esperança no meu coração, eu desejo vê-los. Aqui, meu querido, aqui, minha querida, o que acontece é o seguinte: Paulo, naquela comunidade, ele formou uma igreja. E naquela igreja que ele formou, ele estabeleceu laços e vínculos. E ele tinha, com relação àquela igreja, o sentimento do pastor com a ovelha, né? Ele quer estar perto, ele quer estar protegendo, ensinando e tudo mais. Pelos motivos que nós já vimos, Paulo é obrigado a sair daquela comunidade, né? Ele enfrentou resistência e aí ele achou melhor o quê? Sair dali. Quando ele sai, né? Quando ele sai daquela comunidade, o que acontece? Ele vai para uma região e ele fica com o quê? Com saudade. E aqui ele fala que ele quer ver, ele quer estar com aqueles irmãos, mas ele foi impedido. Satanás não deixou ir até lá. E aqui nós vamos trabalhar o primeiro item da nossa lição, a frustração, né? Paulo, na realidade, tinha um desejo e esse desejo não foi realizado. Ele não pôde estar com aqueles irmãos. Vamos ler Provérbios 16, versículos 1 e 9. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Versículo 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Aqui a gente pode se colocar no lugar de Paulo, né, em diversas situações de nossas vidas, de nossa caminhada. Quantos foram os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos anseios, e esses anseios, né, eles não foram realizados, eles não foram concretizados. Quantas vezes planejamos ter alguma coisa, às vezes é um relacionamento, às vezes é um emprego melhor, é uma promoção, é uma viagem, né? Nessa pandemia nós tivemos os nossos vários projetos, vários dos nossos sonhos, né, foram de uma certa forma frustrados. E aqui deixa bem claro, né, Provérbios deixa bem claro o seguinte: o coração do homem planeja, o coração de Paulo desejava, né? Ele tinha sonhos, ele tinha projetos, mas
O Senhor lhe dirige os passos. E aí, meus queridos, a gente pode observar, né, que quantas vezes nós estamos nessa situação, nesse momento, em que a gente tem que o quê? Reconhecer a soberania de Deus. Reconhecer que Deus tem o melhor. Reconhecer que mesmo a gente não entendendo por quê, porque às vezes a morte de uma pessoa, a perda de uma pessoa, a separação, né? Lares que são desfeitos, a gente não entende o porquê daquilo, né? Porque as coisas foram planejadas de outra forma, mas aí as coisas tomam outro rumo, outra situação. E às vezes a gente tem algumas atitudes, né? Que pode ser, né? Mediante uma frustração, ou muitas vezes a gente fica triste, que é como Paulo, né? Ele fica triste, ele fica saudoso, mas ele continuou o projeto de vida dele. Ele tinha o projeto de missões. Missões estava no coração dele. E aí, meus queridos, muitas vezes, né, a gente tem os nossos sonhos, os nossos projetos, e a gente não segue adiante. A gente fica parado ali. A gente fica preso àquela situação e a gente não percebe que a vida da gente tem que correr. A gente não percebe que nós temos que seguir. A nossa jornada, né, é para frente. Nós temos que ir para frente. A gente pode até olhar para trás para perceber algo que aconteceu em nossa vida e aprender e não ficar parado lá. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo tinha um projeto, missões estavam no coração dele. Ele tinha que seguir. Ele podia ficar triste, com saudade, mas ele tinha que seguir. E com a gente também, né? Quantas vezes são situações que deixam a gente tão para baixo, você tem vontade de ficar ali, parado, preso, né? Meu mundo caiu, não quero saber de mais nada. Ou às vezes a gente fica, né, parecendo uma criança mimada, né? Ou seja, não consegui isso não, né? Emburra, né? Que é uma expressão que às vezes a gente costuma usar. A gente o quê? A gente não percebe que o tempo passa, né? As horas caminham e você tem que dar sequência à sua vida, mesmo que tenha acontecido algo que não era do seu agrado, que não era o seu projeto, que você não entenda. E aí a gente tem que lembrar da soberania de Deus, que Deus está acima de tudo, inclusive de nós, dos nossos planos, dos nossos projetos, inclusive do projeto de Paulo, do projeto de visitar os irmãos, do projeto missionário. E aí, meus queridos, Paulo, né, ele não ficou parado, ele não ficou ali preso naquela situação, naquela tristeza dele. Ele o quê? Ele pensou numa estratégia. Uai, não posso ir, não posso estar lá, mas eu posso o quê? Pedir que alguém vá e faça, né? E esteja com ele, que ajude, que aconselhe. E ele manda quem? Timóteo, que era uma pessoa do coração dele também. Então ele envia Timóteo, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, lá diz o seguinte: por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e, agora sim, enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Olha só, então Paulo, o que aconteceu? Ele não, né? Ele não pôde ir, mas ele enviou alguém da sua confiança, ou seja, ele delegou, né, a chance a alguém. Ele falou assim, ó, eu não vou, mas você vai lá e faça o meu trabalho, né? Quantas vezes, meus queridos, nós temos que fazer isso em nossas vidas, né? A gente tem que o quê? Refazer a rota, né? Replanejar, né? A gente tem que o quê? Buscar uma outra saída, buscar em Deus, né?
de Deus sempre a sabedoria e falar, Senhor, e agora? E agora o que vou fazer? E agora, como eu vou seguir a minha vida? Né? E aí, a importância que tem Timóteo na vida de Paulo. Ele era um parceiro de Paulo, ele era um amigo de Paulo, né? Ele estava ali com Paulo. Então, Paulo o quê? Confiou. Paulo deve ter, né, contado toda a situação para ele e falou o seguinte, olha, vai lá, esteja com ele, console aquele pessoal, ajude aquele pessoal. E aqui, meus queridos, a gente vê como é importante em nossa vida nós termos o quê? Parceiros. Parceiros na nossa caminhada, na nossa jornada. Pessoas com que a gente possa o quê? Abrir o nosso coração, né? Em dados momentos de nossa vida, que nós somos tomados por tanta tristeza, por tanta angústia, né? Nós precisamos de o quê? De abrir o nosso coração a alguém, de pedir ajuda a alguém, de falar para alguém assim, oi, eu não posso, vai e faça para mim, né? A importância que tem, né? No nosso dia a dia, na nossa caminhada, no trabalho cristão, as parcerias, né? A ajuda, a colaboração, a contribuição, né? E aqui é interessante o seguinte, né? Paulo falou o seguinte, olha, eu confio em você, você também é capaz de ir e fazer o meu trabalho lá, vá e faça, né? Ou seja, muitas vezes a gente tem que reconhecer que as pessoas também podem fazer o que a gente faz. Às vezes é tão difícil isso, meus queridos, reconhecer no trabalho, na família, que tem alguém ali que também sabe fazer, que tem alguém ali que pode ajudar. Esse reconhecer faz parte também do nosso crescimento, né? Faz parte também da nossa caminhada. E aí, meus queridos, nós vamos para o terceiro item da nossa lição, a oração. Oração constante, oração contínua, oração objetiva. Em 1 Tessalonicenses 3, versículo 10, ele começa assim, orando abundantemente, dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto. É interessante, aqui, meus queridos, que Paulo, né, ele não pôde estar com ele, mas ele o quê? Orou. Orou como? Muito abundantemente, dia e noite. Muitas vezes nós não podemos estar com as pessoas, com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os missionários, com alguém amigo da gente que está passando por uma situação muito difícil. Mas nós podemos aqui fazer como Paulo, orar dia e noite, interceder, sustentar em oração aquela pessoa. A oração une, né, meus queridos? Ela une as pessoas, ela vai lá no hospital, ela vai lá na pessoa que está desempregada, ela vai lá no campo missionário, ela vai lá o quê? Nas famílias, ela vai na família do pastor. Então, meus queridos, a gente vem aqui a importância que tem da oração abundantemente, dia e noite, naqueles momentos em que a gente não pode fazer, naqueles momentos em que a gente tem que reconhecer a nossa incapacidade. Nós não podemos. E aí, quando a gente não pode, quando a gente não é capaz, a gente coloca o quê? Tudo nas mãos de Deus. Porque Ele sabe o que fazer, Ele sabe o quê? Como agir na hora de agir. E como mudar aquela situação. Ou não. Às vezes é uma situação que não é para ser mudada. O projeto de Deus é que ela fique daquele jeito. E a gente tem que o quê? Nesse momento, pedir o quê? Sabedoria a Deus para entender, né, que Ele sempre faz o melhor. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. E Ele está acima de tudo e de todos. Inclusive
dos nossos sonhos e dos nossos projetos. Meus queridos, é interessante a gente perceber nessa lição, né, que muitas vezes a gente tem que conviver com as frustrações, que para o nosso crescimento, para a nossa jornada, a frustração, a não realização de um sonho, a não realização de um projeto, que muitas vezes ele está ali há anos e anos em nosso coração, faz parte do nosso crescimento. Não é para ser. E você tem que conviver com aquilo. E você tem que aceitar e seguir à frente o seu caminho, né? Pedir sabedoria a Deus e seguir à frente, porque assim é a nossa vida, assim é a nossa caminhada, seguindo em frente, olhando para o autor da nossa fé, porque Ele, com certeza, Ele guia os nossos passos. Meus queridos, vamos então orar? Vamos então interceder? Vamos primeiro orar pelas nossas vidas. Vamos orar e vamos agradecer a Deus porque estamos vivos e porque estamos aqui. Em julho, né? Nós estamos já no meio do ano, já no final do mês de julho, né? Finalzinho do mês de julho, e nós estamos aí, né? Passando por uma pandemia, vencendo essa pandemia, e com certeza Deus tem algo para nós. E vamos então agradecer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. A gente olha para trás e a gente observa tudo que ficou. E a gente precisa o quê? Caminhar, continuar. Vamos orar pelas nossas vidas. Vamos agradecer a Deus porque estamos vivos. Vamos orar pela sucessão pastoral, meus queridos. Vamos orar por esse pastor que vai fazer parte do nosso grupo, né? Para que Deus possa abençoá-lo, ele e a sua família. Vamos orar pelos nossos ministérios, pelas pessoas que estão trabalhando e para que Deus levante outras pessoas para poder trabalhar, porque a obra é muito grande. Nós precisamos de mais pessoas para ajudar a sustentar, né, essa grande obra. Vamos orar, meus queridos, pelos nossos dízimos e pelas nossas ofertas, por aquelas pessoas que estão dizimando e por aquelas pessoas que não estão podendo, né? Muitas pessoas estão desempregadas, muitas pessoas o salário foi reduzido por algum motivo ou por outro. Vamos então orar, vamos interceder pelas pessoas, pelo aspecto financeiro da nossa igreja. Vamos orar, meus queridos, pelas famílias, sempre a família, para que Deus possa abençoar nesse momento em que estamos passando de crises, né? Crise financeira, crises nos relacionamentos, para que Deus esteja protegendo a família. E vamos orar pelos nossos idosos, os nossos queridos idosos, as pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão tristes, e as pessoas que estão precisando de um consolo. Vamos orar, vamos interceder sempre pelo irmão, né? Por aquela pessoa que faz parte da nossa história, que faz parte da nossa igreja e pelo nosso país. Vamos orar pelos nossos dirigentes, vamos orar pelas decisões que são tomadas para que Deus derrame sabedoria nos nossos dirigentes. E aí, meus queridos, ficamos então com essa carta de Tessalonicenses, essa carta que está mostrando que temos sim que conviver com as nossas frustrações e seguir adiante. Até breve e tenha um bom dia.